Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar online do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. Eu sou Vânia e falo de Uberlândia. E é uma alegria nós estarmos reunidos para estudarmos o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Ok? E para bem iniciarmos, convidamos você para mentalizar Jesus, para fazermos a nossa prece. Vamos lá? Mestre Jesus, amigo e médico de nossas almas, aqui estamos para mais um Evangelho no Lar online do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. Pedimos, Senhor, o amparo e assistência misericordiosa para todos nós, encarnados que aqui nos encontramos, desencarnados, para os nossos lares, que possamos receber uma limpeza fluídica, e o amparo e assistência amorosa para os nossos familiares, para aqueles que convivem conosco. E aproveitando a oportunidade, Senhor, pedimos pelo planeta Terra, pela paz no mundo, para toda a humanidade encarnada e desencarnada, para que todos nós possamos, Senhor, sentir-nos fortalecidos na fé, na esperança, no bom ânimo, para dar continuidade à nossa jornada de aprendizado. E com o coração agradecido, nós vamos iniciar a tarefa de hoje. Que assim seja. Bem, amigos, hoje nós vamos fazer o estudo só nós, a nossa querida Norminha não pôde estar presente, mas temos a certeza de que a espiritualidade amiga nos ampare para que possamos levar o nosso recado de hoje, ok? Estamos estudando o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a direita. Item 16, que é uma mensagem de João, que vem de Bordeaux ou Bordeaux, 1861. A mulher rica, feliz, que não precisa empregar o tempo nos trabalhos de casa, não pode consagrar algumas horas a trabalhos úteis aos seus semelhantes? Que ela compre, desculpe, com o que lhe sobre dos prazeres, agasalhos para o infeliz que treme de frio. Confeccione com suas mãos delicadas roupas grosseiras, mas quentes. Auxilie a mãe a cobrir o filho que vai nascer. Se por isso seu filho ficar com algumas rendas de menos, o do pobre terá mais com que se aqueça. Trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor. Vamos fazer uma pausa aqui para um breve comentário. João já se dirige à mulher rica, àquela que não precisa trabalhar em casa, fazer as tarefas domésticas. E aí ele pergunta se ela não poderia dedicar algumas horas do seu dia para trabalhos úteis em favor dos seus semelhantes. É uma pergunta que nós endereçamos a todos nesse instante. Aqueles que já são aposentados, aqueles que não estão mais trabalhando profissionalmente, né? Para que aproveitem o tempo disponível para auxiliar aqueles deserdados da fortuna, aqueles necessitados do alimento, do agasalho, do acolhimento com a palavra amiga, com a palavra de esperança, com o consolo. E João ainda diz de oportunidades tais como, além de comprar agasalhos para aquele que sente frio,
Ela pode confeccionar roupas quentes, né, que auxiliem a mãe a cobrir o filho que vai nascer. Então, aí temos uma tarefa que hoje é realizada em várias casas espíritas, que é a de assistência à gestante e enxoval para o bebê, né. E João nos faz uma chamada à nossa reflexão muito importante. Trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor. Então, lembra-nos que há oportunidades variadas de nós fazermos o bem. Depende única e exclusivamente de nossa vontade. Não quer dizer com isso que você vai deixar os seus afazeres, algum curso que você faz, os cuidados consigo mesma ou consigo mesmo, né? Ir à academia ou ao Pilates, ou aprender um idioma estrangeiro, ou ir ao salão para ficar mais bonito ou bonita. Não, não se trata disso. Trata-se de nós nos disciplinarmos e escolhermos um dia para nos dedicarmos à prática do bem, da caridade para com os nossos semelhantes, para aqueles que têm menos do que nós e às vezes não têm nada. E João continua: e tu, pobre operária, que não tens supérfluo, mas que, cheia de amor aos teus irmãos, também queres dar do pouco que possuis. Dá algumas horas do teu dia, do teu tempo, que é o teu único tesouro. Fazei algum desses trabalhos elegantes que tentam os felizes. Vende o produto das tuas vigílias e poderás igualmente oferecer aos teus irmãos a tua parte de auxílios. Terás, talvez, algumas fitas de menos, mas darás calçado a um que anda descalço. Aqui João se dirige à pobre operária, aquela que trabalha para o seu sustento e dos seus filhos, aquela que não tem o supérfluo, mas tendo o amor, o que ela pode fazer? Ela pode aproveitar algumas horas do dia para fazer algum trabalho e vender, e com a renda dessa venda, ela poder auxiliar o seu semelhante. Olha que oportunidade belíssima! Basta dividir o tempo entre o trabalho profissional, o cuidado com a casa, para que lhe sobre o tempo, o mínimo que seja, para se dedicar à necessidade do outro. Porque nós sabemos que quando fazemos o bem volta para nós. Então, é muito importante esse exercício no bem. É um exercício que envolve dedicação, que envolve desprendimento, não é? Em vez de você ficar horas diante da TV ou com o celular, você pode muito bem fazer algo que você saiba fazer e, com a venda, doar para aqueles necessitados. Você pode fazer um crochê, um tricô, você pode costurar, você pode fazer um bolo, um salgado, alguma coisa que você saiba fazer bem, e você, então, vendendo-a, pode transformar a renda num calçado para alguém que está descalço, no agasalho para aquele que está seminu e no alimento para aquele que passa fome. Olhe que maravilha! Todos nós temos condições de fazer o bem. E João ainda se recorda daquelas mulheres que são dedicadas a Deus. Ouçamos o que ele diz. E vós, mulheres que vos devostastes a Deus, trabalhai também na sua obra,
mas que os vossos trabalhos delicados não se destinem apenas a adornar, a enfeitar as vossas capelas para chamar atenção sobre a vossa habilidade e paciência. Então, existem muitas senhoras que são habilidosas, delicadas no que fazem, né? De bordados, de flores para decoração, que elas não se dediquem apenas a enfeitar as capelas que muitas tinham em suas fazendas, em suas residências, em seus lares, né? Trabalhai, minhas filhas, e que o produto de vossas obras seja consagrado ao alívio dos vossos irmãos em Deus. Os pobres são seus filhos bem-amados. Trabalhar para eles é glorificá-lo. Sede a providência dos pobres que diz: Deus dá o alimento aos pássaros do céu. Que o ouro e a prata que se tecem em vossas mãos se transformem em roupas e alimentos para os que não os têm. Fazei isto e o vosso trabalho será abençoado. Olha o convite amoroso para essas mulheres, né, que são cristãs, que são dedicadas, que fazem trabalhos finos, trabalhos elegantes, primorosos, né? Que elas trabalhem também para aliviar as necessidades dos nossos irmãos em Deus, né? Porque trabalhar para os pobres é glorificar Deus. Jesus não disse: o que fizerdes a um desses pequeninos, é a mim que o fazeis. Toda vez que nós demos de comer, de beber ou de agasalhar alguém necessitado, assim estaremos procedendo com Jesus. Olhe que maravilha a extensão de nossas obras. Sejam elas pequenas, não importa. Importa que sejam feitas com capricho, com amor, com carinho, porque essas vibrações acompanham as doações que pudermos fazer. Porque além de alimentarem e abrigarem o corpo físico, estarão envolvendo o espírito nessas doces vibrações. Quando nós fazemos com amor, com carinho, isso tudo vai para o beneficiado e nós nos sentimos muitíssimo felizes e agradecidas a Deus por essa oportunidade de colaborarmos para amenizar ao menos as dores do próximo. Quando ele diz: Deus dá o alimento aos pássaros do céu, né? E nós, com as mãos habilidosas, com o nosso desejo sincero de fazer o bem, podemos levar o alimento, o agasalho, a coberta, o medicamento para aquele que precisa, né? Se nós assim fizermos, João nos diz que o nosso trabalho será abençoado. Agora, embora ele se dirija mais às mulheres, vamos lembrar que estava se reportando ao século XIX. Hoje, século XXI, nós vemos muitos homens trabalhando também. Fazem crochê, fazem tapetes, né? Existem os que costuram, os que cozinham, e cozinham muito bem. Então aí os homens podem parar um pouquinho e pensar. Não é uma atividade exclusiva de mulheres. Fazer o bem faz bem a todo ser humano, não importa o gênero a que pertença. E João continua: todos vós
que podeis produzir, dai. Dai do vosso gênio, dai as vossas inspirações, dai o vosso coração, que Deus vos abençoará. Esse convite é feito para todos nós, porque aqueles de nós que podemos produzir, porque há irmãos que têm as suas limitações maiores, então eles não podem fazer trabalhos manuais ou não podem oferecer uma ajuda mais específica. Mas aqui nós queremos lembrar, mesmo aquelas pessoas que não falam, não se comunicam, mesmo aqueles que têm poucos recursos financeiros, eles podem dar seus bons pensamentos, dar as suas orações em favor de todos os que sofrem. Então, ninguém está impedido de dar algo. Importante é doar, dar de si para o outro. Poetas, literatos, que não sois lidos senão pelas pessoas mundanas, as pessoas comuns, né, da terra, satisfazei os vossos lazeres, mas que o produto de algumas de vossas obras seja consagrado ao socorro dos infelizes. Né? Poetas, escritores que publicam as suas obras, João lembra que eles podem doar uma parte da renda obtida com a venda de seus livros em socorro aos infelizes. Então, há múltiplas oportunidades e possibilidades de nós fazermos o bem, desde que nós deixemos de lado a preguiça, a acomodação, o egoísmo, não é? E aí, se nós nos enchermos de boa vontade, de firme disposição no bem, com certeza nós tocaremos outros corações que se juntarão a nós para esse trabalho no bem, para auxiliar aqueles que estão em dificuldades maiores do que as nossas. E se nós estivermos com os olhos bem abertos, meus caros amigos, nós veremos que bem próximo a nós, dentro de casa até, haverá alguém muito necessitado de nossa ajuda. Aquela pessoa que nos auxilia no cuidado da casa, aquele senhor que nos auxilia no cuidado com as plantas do jardim. Pensem bem, pintores, escultores, artistas de todos os gêneros, venha também a vossa inteligência em auxílio dos vossos irmãos. Nem por isso será menor a vossa glória e haverá alguns sofrimentos de menos. Olha aí, nós temos tantos artistas de todos os gêneros, da pintura, da escultura, do bordado, dos recicláveis, né? dos trabalhos que são feitos com aproveitamento de madeira de demolição, com pedaços de ferro, com qualquer outro metal. Quantas obras de arte não poderão fazer, cuja venda será revertida em benefício dos sofredores? Então, o pouco que nós fizermos já vai representar muito para aquelas pessoas que estão necessitadas. E hoje nós temos, não só em função do desemprego, mas em função, muitas vezes, de uma doença que impede de trabalhar. Né? Para aquela mãe que tem filhos ainda no aleitamento, que dependem dela,
não é? Como trabalhar? Não há creches suficientes para todos. Então, nós, a sociedade civil, nós, os cristãos, somos convocados a colaborar na seara divina, a fim de que as dores do próximo sejam amenizadas, suavizadas. Se isso ainda não lhe toca o coração, pense: e se fosse você no lugar dessas pessoas? Você não gostaria de ser ajudado? Você não gostaria de receber um prato de sopa quente, né? Um sanduíche reforçado com um cafezinho ou um leite com chocolate? Olha aí, uma coisa aparentemente simples, quase que banal do nosso dia a dia, e pode representar muitas vezes a única refeição de um companheiro. Vamos pensar nisso com carinho, com atenção, para que nós possamos encontrar nessas pequeninas doações, nessas pequeninas oportunidades de fazer o bem, a nossa felicidade, a nossa alegria de viver, até a melhora de nossa condição física, porque nós já dissemos agora há pouco, todo o bem que nós fazemos para o outro, ele retorna para nós mesmos. E João continua: todos vós podeis dar. Essa frase reforça o que nós já vimos em encontros anteriores, que muitas e muitas criaturas, independentes do credo religioso ou sem religião, elas dizem: eu não tenho para dar. Falta-me muitas vezes o necessário. Recordemos aqui aquela passagem do óbolo da viúva, que estando em frente ao gasofilácio, que era aquele vaso onde se depositavam as doações para serem distribuídas aos menos protegidos, ela depositou a última moeda, um denário, que era para ela comprar alimento para os filhos. Mas, naquele momento, a compaixão pela dor e pela necessidade do outro falaram mais alto. Então, ela deu daquilo que iria lhe fazer falta, ao passo que a maioria dá o que é supérfluo, o que não faz falta, o que está sobrando, o que ia jogar fora. Pensemos nisso e abramos as nossas mãos. Não deixemos o escorpião que está no bolso nos impedir de repartir, ainda que seja o pouco ou o último que nós tivemos. Vânia, mas você está exagerando. Eu vou dar e depois eu vou precisar. Quem é que vai me dar? Se for do seu merecimento, Deus encaminhará. Como assim? Olha aquela passagem. Observai os pássaros no céu. Eles não fiam, não semeiam, e, no entanto, não passam fome. Deus os alimenta. Mas pássaro é pássaro, Vânia. Gente é gente. Onde está a sua fé no Criador? Sabemos que Deus não desampara ninguém. Mas eu passei por tal dificuldade e ninguém me socorreu. Como que é que chama mesmo o nosso planeta Terra? Qual a categoria em que ele se encontra? Mundo de provas e expiações. Então, de duas, uma. Ou você não recebeu essa ajuda, porque você tinha que passar pela prova da paciência, da humildade, da tolerância. Ou então você tinha que expiar com X para saber o que é faltar algo importante para nós, o alimento.
o agasalho no tempo do frio. Pense nisso. Então, João relembra: todos vós podeis dar. Ele não falou aqui no que dar? Cabe a nós utilizarmos o bom senso e a razão e analisarmos quais são as nossas reais possibilidades de dar. Se eu não puder dar nada de material, que eu doe a minha boa vontade, a minha perseverança, eu falo com um vizinho, eu falo com um amigo, eu falo com um colega de trabalho profissional e logo, logo terei ajuntado várias coisas para matar a fome de alguém ou de uma família. Todos vós podeis dar, qualquer que seja a classe a que pertenceis, tendes alguma coisa que podeis dividir, compartilhar. Seja o que for que Deus vos tenha concedido, deveis uma parte do que ele vos deu àquele a quem falta o necessário. Alguns pensam assim: não, Vânia, Deus não me deu nada, não. Isso aqui eu consegui a custo do meu trabalho. E como é que surgiu o seu trabalho? Quem o colocou em condições de trabalhar, condições físicas de trabalhar? Pensa nisso. Porque em seu lugar muito gostaríeis que o outro dividisse convosco. Fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. Se nós aplicássemos esse ensino de Jesus em todas as situações de nossas vidas, nosso planeta estaria em muito melhores condições. Nós nos sentiríamos muito mais alegres, muito mais em paz conosco mesmos, muito mais felizes. Porque o pouco que tivéssemos já seria suficiente para que nós nos sentíssemos em abundância. Olha o que João vai dizer agora. Os vossos tesouros da terra serão um pouco menores, mas os vossos tesouros do céu serão mais abundantes. Lá no céu, no plano, no mundo espiritual, colhereis pelo cêntuplo, 100 vezes mais, o que houverdes semeado em benefícios deste mundo. Olhe que bênção, que maravilha. Se nós semeamos nós vamos receber 100 vezes mais no plano espiritual. Olhe como os nossos menores gestos, a nossa mais singela e pequenina doação ou contribuição é valorizadíssima por Deus. Olhe, depois dessa leitura, desse convite, será que ainda você vai ficar de braços cruzados? Já dissemos aqui várias vezes, não é você ajudar 50, 100, 200, 300 pessoas. O pouco que você puder fazer, faça amorosamente. Faça com humildade, sem ostentação. Faça como se estivesse fazendo para você. Lembrem-se de que todos somos filhos de Deus. E, portanto, irmãos, em que sentido? No sentido da família universal. Não há diferença de posição socioeconômico, cultural, de credo religioso. Nenhuma. Pois todos nós não sabemos que nascemos e morremos da mesma maneira. Não levamos nada daqui, nem o corpo.
nem a roupa, nem objetos, nem pertences, nem bens móveis e imóveis, nem dinheiro, nem joias, nem ouro, nada, a não ser as nossas virtudes e o bem que fizemos. É a moeda que mais vale lá no plano espiritual. Então, cuidemos de juntar os tesouros do céu, que são aqueles tesouros que praticamos através do amor, da caridade, da paciência, da tolerância, do perdão, do esquecimento das ofensas, da doçura, das palavras de consolo, de bom ânimo e esperança que espalhamos entre os nossos irmãos. E aí veremos chover chuvas de bênçãos sobre todos nós. Sim. Choverão bênçãos, quer dizer, muitas bênçãos, abundantes bênçãos. Todas elas para quê? Para nos tocar e para que nós alcancemos a felicidade para a qual todos fomos criados. Está aí a mensagem de João, que muito nos tocou, para que nós não utilizemos desculpas frágeis, para não dizer esfarrapadas, como falamos popularmente, para justificar a nossa omissão diante das dificuldades ou das necessidades do próximo. Para fechar essas nossas reflexões de hoje, nós escolhemos do livro Vivendo o Evangelho, volume 1, pelo espírito André Luiz, numa psicografia de Antônio Baduí Filho, a lição 167, que se intitula Chegue Antes. Essa lição se baseia no capítulo 13, no item 16, que nós acabamos de ler e comentar, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Ouçamos. Não confunda esmola com beneficência. Nós já vimos em nossos estudos anteriores que esmola, né, é aquilo que nós passamos para frente, que não necessitamos mais. Aquilo que nos sobra, aquilo que é supérfluo, aquilo que muitas vezes nem está mais em condições de uso e a gente doa achando que está fazendo o máximo. Beneficência, o que é? É fazer o bem. Né? Então, vamos lá. Esmola apenas dá. Beneficência faz. Esmola desdenha, menospreza. Beneficência abraça. Esmola magoa. Beneficência alivia. Esmola constrange. A pessoa fica sem jeito, humilhada, não fica à vontade. Beneficência liberta. Esmola humilha. Sim, porque é aquele que não tem nada, que está mal vestido, muitas vezes nem tomou banho, né? Ao dar a esmola, a pessoa se sente humilhada, porque não é isso o que ela gostaria. Ela gostaria que estivesse em condições de, através de um trabalho honesto, garantir o seu sustento e da sua família. Beneficência reergue, levanta o caído. Esmola expõe, mostra toda a triste situação em que a pessoa e sua família estão passando. Beneficência disfarça. Esmola exclui.
Aquela pessoa que pede esmola, ela é excluída socialmente. Ué? Muitos passam, nem olham, nem perguntam do que ela está precisando, nem tem uma palavra de carinho, de esperança para essa pessoa. Beneficência agrega, junta, aproxima. Esmola deprime. Deprime quem recebe. Beneficência estimula. Aceite essa pequenina ajuda e vamos ver de que forma poderemos ajudar você a sair dessa situação. Olha aí, já dá um up na pessoa. Beneficência estimula para que ela modifique até seus pensamentos, né? Troque-os por pensamentos positivos e pense assim: não, eu vou sair dessa. Vai aparecer alguém, uma oportunidade de trabalho para me ajudar e ajudar a minha família. Esmola passa, beneficência perdura. Perdurar, o que é? Dura mais tempo. Porque a pessoa se sente, né, reconhecida, fazendo parte da espécie humana, e não um objeto, um traste desprezível. Esmola limita. Uhum. A criatura fica como que tolhida, impedida de sair daquela situação para encontrar algo melhor para a sua vida e dos seus. Beneficência amplia, aumenta as possibilidades da criatura dar a volta por cima e sair daquela infeliz situação. Diante dessas colocações de André Luiz, eu acredito que todos nós ouvimos e entendemos o recado, né? Beneficência, sim, esmola, não. Qualquer auxílio é importante, mas não espere o necessitado cair em desespero. Esmola é a resposta ao grito de socorro, aquele atendimento mais imediato, pontual, ali, na hora. Beneficência é o socorro que chega antes. Significando o quê? É aquele socorro que acontece antes das coisas piorarem, que acontece porque ele é percebido por aqueles corações compassivos, aqueles corações que pensam no sofrimento alheio, como se isso acontecesse com elas mesmas. E assim temos que seguir. Agora nós vamos passar para o momento da magnetização da água, que podemos fazer através do pedido da prece em nossos pensamentos, ou então sobrepormos, colocarmos as nossas mãos sobre a jarra, o copo, a caneca ou a garrafa, a fim de que nós mesmos doemos os fluidos para esse processo. Aí você poderá dizer: ah, Vânia, mas e se eu estiver doente? Se você estiver doente, então não faça isso, porque você não tem fluidos saudáveis para doar. Agora, se você estiver em condição, ótimo. É algo que muitas pessoas, às vezes, não confiam em si mesmos, então é hora de pedir. Vamos lá? Jesus, mestre e médico de nossas almas, aqui estamos pedindo que sejam colocados em nossas águas os medicamentos
trazidos pelos espíritos magnetizadores. Aqueles medicamentos que os médicos da Terra não conhecem, mas que pedimos sejam colocados para nos fortalecer física, psíquica, emocional e espiritualmente, para que todos nós nos sintamos encorajados, com bom ânimo, alegria, e que todos os dias, ao despertarmos, nos sintamos envolvidos por essas vibrações de energia salutar que vão nos auxiliar, Senhor, a cumprir nossas tarefas e compromissos. Que todo aquele que fizer uso dessa água, Senhor, 3 vezes ao dia, numa quantidade equivalente a uma xícara de café, possa sentir-se refeito, possa ter um sono reparador, possa controlar a sua agressividade, o seu mau humor, a sua intemperança. E nós pedimos, Senhor, em favor de todos, encarnados e desencarnados, que precisam desses medicamentos. Que assim seja, Senhor. E agora nós vamos chegar ao momento da prece final desse nosso encontro semanal, que é uma bênção em nossas vidas. Pai de misericórdia, Jesus, Divino Mestre, com os corações agradecidos por tudo que recebemos nesse instante, pedimos, Senhor, em favor dos nossos lares, dos nossos familiares, presentes e ausentes, encarnados e desencarnados, para aqueles que se encontram acamados em seus lares, em hospitais, para os moradores de rua, os dependentes químicos, os políticos, para obsediados e obsessores, onde quer que se encontrem, que os emissários divinos possam acolher, amparar, esclarecer esses nossos irmãos, levando-lhes o alívio, a palavra de fé, de esperança, o consolo de dias melhores, a oportunidade de um recomeço todos os dias em nossas vidas, para que nós, Senhor, possamos cumprir a nossa jornada evolutiva, fixando-nos no caminho do bem, da caridade, do perdão, do progresso. Mestre Jesus, lembramos também das crianças e jovens que representam o nosso amanhã. Iluminai os pais ou responsáveis, a fim de que eles se construam como homens de bem, com a mensagem, Senhor, do amor, da paz e da união. E mais uma vez, Senhor, com os corações agradecidos, encerramos o nosso evangelho de hoje. Que assim seja. Até o nosso próximo encontro, irmãos. Um grande abraço e que Deus nos abençoe para excelentes dias que virão. Até lá.